E para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo de número 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós já temos aqui Lucas nos apresentando essa mensagem do reino de Deus. Essa mensagem de poder, de milagre, de autoridade, batismo com o Espírito Santo, demônios expulsos, pessoas sendo libertas de espíritos malignos, espíritos imundos. Isso tudo anuncia o reino de Deus. Isso declara na prática a chegada do reino de Deus. O reino de Deus, então, é passarmos a ouvir a voz de Deus, termos comunhão, intimidade, relacionamento com Deus, entendermos a palavra, entendermos a vontade de Deus e praticarmos exatamente da forma como Deus se agrada. É termos essa sabedoria espiritual. Para termos tudo isso, para alcançarmos realmente esse nível do reino de Deus, de estarmos no reino de Deus, nós temos que ser batizados com o Espírito Santo, porque assim receberemos autoridade e poder para entender a mensagem, entender o significado pleno do reino de Deus e pregar para toda criatura. Ir por todo mundo enunciar o Evangelho, que é o Evangelho, as boas novas do reino de Deus, do domínio de Deus, agora do poder de Deus, do batismo com o Espírito Santo, o homem, a humanidade, sendo alcançadas pelo poder de Deus e vivendo eternamente na presença de Deus. Isso é o reino de Deus, é o domínio de Deus. Esse domínio precisa ser na vida das pessoas, do ser humano, que é realmente o alvo central, principal da mensagem do reino, é o ser humano. Então, esse ser humano transformado, é esse ser humano que nasce de novo, nasce da água e do Espírito, e sendo agora do Espírito, ele é batizado com o Espírito Santo, agora sim ele consegue entender a palavra de Deus, pois Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Isso é conhecimento de Deus para adorar corretamente. Somente em espírito podemos ter essa relação com os céus, com Deus, com a vontade de Deus, esse entendimento maior. A mente humana é limitada, a carne é limitada, nós somos fracos, nós teríamos toda a dificuldade para entender uma mensagem espiritual. Nós entenderíamos muito fácil as coisas aqui de baixo, as coisas materiais, nos reduziríamos ao mínimo, que é o materialismo científico. É o mínimo da humanidade, é a posição mais baixa da humanidade. A humanidade, quando começa a se elevar, começa a ter compreensão de uma realidade espiritual, de uma realidade eterna, de vida eterna, do Espírito de Deus, das coisas de Deus, das coisas do céu, da glória de Deus. Essa sim é a verdadeira autonomia, elevação, é realmente o propósito maior para o ser humano, é poder ser templo, poder ser uma casa para a habitação de Deus em espírito. E assim termos comunhão com o que é eterno, com o que é verdadeiro, com o que é durável, com o que não se destrói com o uso, ou pela ferrugem, ou
pelas traças, pelos cupins, destruindo essa realidade apenas material. Então aqui está toda uma palavra de Jesus a respeito desse segmento, dessa compreensão espiritual. E nesse chamado que nós acabamos de ler em Lucas 9, algumas pessoas estão divididas entre Jesus, o Messias, a eternidade, a palavra do reino, o poder de Deus, os milagres, o batismo com o Espírito Santo, a libertação das vidas de demônios, de espíritos imundos, estão divididos com a sua terra, com a sua família carnal, com a sua vida material. E Jesus está dizendo que não é possível você misturar uma natureza carnal, terrena, de baixo, diabólica, reduzida ao materialismo, você misturar essa questão, essa porção carnal com as coisas do Espírito, com as coisas eternas, com as coisas do reino de Deus mais elevadas. Então Jesus diz, você não pode me seguir se você depende de um lugar material, de uma realidade material, de um lucro material, de uma dependência material. Você está com uma dependência de baixo, você não tem condição de anunciar as coisas do alto, de colocar a sua mente na eternidade, ou no milagre, ou no poder de Deus, ou no batismo com o Espírito Santo. Você não vai conseguir adorar a Deus em espírito e em verdade se você, por exemplo, quando diz aqui o versículo 59, disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Então a mentalidade dele estava na morte do pai, estava nas questões de herança, nas questões financeiras, nas questões materiais. E Jesus está dizendo, o reino de Deus tem uma urgência de vida, de prática, de anúncio, de ser batizado com o Espírito Santo e adorar a Deus e viver para Deus. Mas este homem estava com uma projeção, com uma fixação nos assuntos terrenos, familiares, talvez o bem, talvez a casa, talvez alguma coisa do pai que ele precisasse ainda administrar. Se a sua mente ainda está mais voltada para as coisas terrenas e da morte material, ele aqui está abordando justamente essa questão. As pessoas morrem, a carne passa, o pó volta à terra como era, o Espírito a Deus que o deu, e você não consegue dar uma importância maior às coisas do Espírito. Então você não está apto para anunciar o reino de Deus, para viver no reino de Deus, muito menos para pregar para os outros um reino de Deus que não te comove, que não te conquista, ao qual você não pertence. Você pertence ao mundo e ao reino da carne, ao reino das coisas que se perdem, que se queimam, que se destroem. Então você não tem aptidão ainda espiritual para anunciar o reino de Deus. Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você não é apto para a eternidade, para o Espírito, para uma vida na presença de Deus, uma vida batizada com o Espírito Santo, em comunhão íntima com Deus, se você olha para trás como a mulher de Ló, olha para o mundo, olha para as riquezas, e Deus pesa a sua vida na balança celestial e você é achado em falta, porque o seu coração está mais voltado ainda para ganhar o mundo inteiro, mesmo que isso leve você a perder a sua alma, você ainda está preso, ainda está voltado, focado às coisas deste mundo perecível. Que você possa ser batizado com o Espírito Santo, nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito para ser apto para o reino de Deus, para ouvir a voz de Deus, entender e obedecer, praticar
e ainda mais pelo poder, pela autoridade do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, você poderá ensinar esta palavra do reino, pregar o evangelho do reino a toda criatura, em todas as nações, em toda a terra. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.